Paz do Senhor, igreja. Tô nervosa, hein? A tremedeira que dá aqui em cima, que todos falam, é real. Quando o pastor Fran me convidou para estar trazendo a palavra, né? Eu tenho certeza, pastor? É coragem, tem que ter coragem para convidar logo eu. Brincadeira. Mas amém. Creio que se eu estou aqui é porque foi o Senhor que colocou no coração do pastor Fran para ele me dar essa oportunidade. Amém? Abram suas Bíblias em Ruth, capítulo 1, a partir do versículo 16. Tá bem no comecinho, irmãos. E tá na Bíblia, hein? Tá na Bíblia. Amém? Capítulo 1, a partir do versículo 16. Ruth, porém, respondeu: Não insistas comigo que te deixe e que não mais te acompanhe. Aonde fores, irei. Onde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Onde morreres, morrerei, e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa que não a morte me separar de ti. Ruth, ela era uma mulher que ela era moabita. Pode se assentar, é que eu queria que vocês ficassem de pé comigo. Para eu não ficar tão nervosa. Mas pode sentar, gente. Ruth, ela era uma mulher que ela era moabita. E a história dela se passou lá no período dos juízes. E uma coisa interessante sobre Ruth é que ela foi uma das poucas mulheres estrangeiras que faz parte da linhagem de Jesus. Então, ela não é pouca coisa, ela é bem importante. E ela é bisavó de Davi. E para começar aqui a história de Ruth, para a gente entender, o que acontece? Tinha uma mulher chamada Noemi e seu marido Elimeleque. Eles moravam lá na terra de Israel e não quer passar. E travou. Agora passou. E aí eles moravam ali na terra de Israel e naquele período eles estavam passando por um período de, dificuldade. Estavam passando por um momento de muita fome. E aí Noemi, Elimeleque e seus dois filhos, Malom e Quilion, decidiram se mudar para a terra de Moabe. E ali, quando eles chegam lá em Moabe, um tempo depois, Elimeleque morre. E um pouco de tempo depois, Malom e Quilion, eles se casam com Ruth e Orfa. E aí, Ruth entra na história. E aí eles passam um tempo ali, né, morando juntos, casados. E aí, com quase 10 anos, Quilion e Malom, eles morrem. E fica apenas Ruth, Noemi e Orfa. Apenas as três ali, juntas, a sogra e as duas noras, morando juntas. E eu creio que nesse tempo que elas ficaram ali morando juntas, elas criaram um afeto, né? Um laço, pelo relacionamento que elas tinham. E aí Noemi fica sabendo que o Senhor estava provendo lá na terra dela, lá em Israel, que Ele estava auxiliando o povo, que Ele estava alimentando o povo, e ela decide voltar para a terra dela. E no meio do caminho, quando ela estava voltando, ela vira para as meninas e fala: é melhor vocês voltarem para a casa da mãe de vocês, porque não tem mais por que vocês ficarem comigo. Eu não tenho nada mais para oferecer para vocês. Meus filhos já morreram, eu sou sozinha. Então, é melhor vocês voltarem para a casa de vocês, para o povo de vocês. E ali, Orfa e Ruth começam a chorar. A Bíblia fala que elas começam a chorar bem alto, porque elas não queriam deixar a sogra delas, Noemi. E aí ela fala: não, meninas, é melhor vocês voltarem, porque não adianta vocês ficarem comigo. E aí Orfa pega e volta para a casa da mãe dela. Mas Ruth não. Ruth permanece ali com Noemi. E aí Noemi pega e fala assim para ela: Então Noemi aconselhou: veja, sua concunhada está voltando para o seu povo e para o seu Deus. Volte com ela. E aí Ruth pega e responde para ela:
Não insistas comigo que te deixe, e não mais acompanhe. Aonde fores, irei. Onde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Onde morreres, morrerei, e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa que não a morte me separar de ti. E aí, quando o pastor Fran me convidou, né, para estar ministrando, falei, vou orar, né, para saber o que o Senhor quer que eu fale. E aí me veio a história de Ruth e Noemi. E eu já ouvi algumas ministrações sobre elas duas, que sempre falam sobre amizade, sobre cuidado, né, que nós temos que ter com os irmãos. Mas aí o Senhor falou de uma maneira diferente ao meu coração. Ele me fez observar a Ruth como uma maneira de exemplo. A Ruth como um exemplo de como nós devemos ser com Jesus. Do mesmo jeito que Ruth foi com Noemi, nós devemos ser com Jesus. E o primeiro ponto que eu quero trazer para vocês aqui é a lealdade. A Ruth foi leal a Noemi por toda a sua vida. Mesmo depois dela ter perdido o marido, delas terem ficado viúvas, Ruth continua sendo leal a Noemi. E é interessante que lá em João, fala que Jesus estava tendo uma conversa muito dura com os discípulos. E aí os discípulos começam a se questionar por que Jesus estava falando daquela maneira com eles. E eles decidem abandonar Jesus. E aí Jesus vira para os 12 discípulos e questiona eles e fala assim: vocês não querem ir embora também? Já que os outros estão me abandonando, vão vocês também, né? E aí Pedro vira e fala para ele assim: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens a palavra da vida eterna. E nós cremos e sabemos que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E é interessante que Noemi age do mesmo jeito que Jesus agiu com os discípulos. Ela age com Ruth. Ela fala: você não quer voltar lá para sua terra, para sua casa, para sua família? E Ruth fala: aonde você for, eu vou. Aonde você ficar, eu vou ficar. E a Ruth, ela teve o mesmo posicionamento que Pedro. E Pedro fala: Senhor, para onde eu vou ir se só tu tens a palavra de vida eterna? Então é interessante pensar que Noemi agiu como parecidamente, né, com Jesus, e Ruth teve a mesma postura que Pedro. E aí, quando eu estava analisando essas frases que a Ruth disse, eu achei essas frases muito fortes. E aí eu comecei a comparar. E a primeira delas é: aonde fores, eu irei. Será que onde Jesus está indo, nós estamos indo também? Porque na Bíblia fala que Jesus é o caminho. Então já está certo que quem nós temos que seguir é Jesus. Mas muitas vezes a gente está ali com Jesus, aí eu começo a desanimar, e aí eu saio da presença dele. E aí, quando as coisas começam a apertar, eu falo: eu lembro que eu tenho Jesus. Aí eu volto de novo. Aí eu estou lá vivendo a minha vida, Jesus começa a trabalhar sobre a minha vida, começa a me abençoar, eu começo a ficar feliz. E aí eu esqueço de Jesus de novo e saio da presença dele. E aí eu fico nesse vai e volta e não permaneço ali na presença dele. E a Ruth, diferente de nós, ela permaneceu ali com Noemi, né? Até o fim da sua vida. E nós não, muitas vezes nós oscilamos. A gente está na presença do Senhor um pouquinho, aí depois a gente sai, aí a gente volta de novo. Aí se o Senhor faz o que eu quero, eu continuo na presença dele. Se ele não faz o que eu quero, eu saio. E a gente tem que estar na presença dele e adorar a ele pelo que ele é e não pelo que ele faz. Porque se eu falo que eu tenho um relacionamento com Deus e eu não busco ele, não oro, não venho nos cultos, que relacionamento é esse? A Ruth não, ela falou que ela iria estar com Noemi e ela esteve. Quando ela se casa lá com Boaz, ela ainda continua com Noemi. Noemi vai com ela, Noemi está ali com o filho dela. E ela continua ali com Noemi. A outra frase que ela fala é: onde ficares, ficarei. E é sobre essa questão também da presença, né? Porque se eu falo que é bom estar na presença de Deus, que eu amo estar na presença de Deus, eu amo estar na casa do Senhor, mas eu não leio a Bíblia, eu não oro, eu não venho nos cultos, eu estou me sabotando. Porque se eu falo que é bom e eu não faço nada disso, eu estou sabotando a mim mesma. Eu estou falando que essa presença é uma mentira que eu estou vivendo, não é uma coisa boa. E é interessante que o Samuca falou no domingo, né? Que nós servimos um Deus que é santo com os nossos restos, né? A gente dá o resto. Se sobra tempo, eu leio a palavra. Se sobra tempo, eu oro. Se eu não estou cansada, eu vou na igreja.
Se eu tiver de boa, se eu não tiver sem nada para fazer, aí eu vou na igreja. Mas é engraçado que na semana a gente não quer vir na igreja. Mas se tem uma festa no meio da semana, não tem cansaço que me para. Eu vou e não estou nem aí pro cansaço. Aí, para vir no culto de quinta-feira, não, estou muito cansado, não vou hoje não. E eu sou assim, tá? O Senhor falou comigo primeiro, antes de eu estar trazendo aqui para vocês. Porque muitas vezes a gente se doa para outras coisas e não se doa para Jesus. E aí, outro ponto que Ruth falou também é: o seu povo será o meu povo e o seu Deus será o meu Deus. Diferente de Ruth, que diz que o Deus de Noemi seria o Deus dela, nós temos que dizer que o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é o nosso pastor e Ele vai cuidar de nós. Mas nós temos que permanecer na presença dEle. Porque se a gente ficar oscilando, uma hora a gente está, outra hora a gente não está, a gente está sendo mentiroso. A gente não está estabelecendo esse relacionamento. E aí, depois ela fala: onde morreres, morrerei. E é interessante que a Ruth fica com Noemi até o fim da vida. Mas Paulo diz que: porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem coisas presentes, nem futuras, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Ou seja, nada pode nos separar do amor de Deus. Só nós mesmos, né? Porque se a gente não quiser estar perto dele, então a gente não vai estar. Mas nada pode nos separar do amor de Deus. Então, nem a morte, nada. Nem os anjos, nem os principados, nem a vida, nem o presente, nada pode nos separar do amor de Deus. E esse é um ponto que foi diferente da história de Ruth e Noemi, porque a morte separou elas. Mas a morte não pode nos separar de Deus. Nós iremos viver com Ele eternamente. Então, a reflexão que eu quero trazer para os irmãos essa noite é que da mesma maneira que Ruth, ela foi intensa, que ela se doou, que ela foi leal, que ela teve amor pela Noemi, nós também temos que ter com Jesus. Nós temos que nos doar, não é? Eu vou ler 2 capítulos da Bíblia e tá bom, porque senão vai ficar muito difícil para mim. Mas se eu for assistir uma série, eu assisto 10 temporadas inteiras e nem me canso. Passo a madrugada toda assistindo. Mas a Bíblia não, vou ler só 2 capítulos, porque é muito difícil, eu não vou entender. Não, nós temos que ter essa intensidade com Jesus, porque é Ele que vai nos dar salvação. Essas coisas do mundo são passageiras, vai tudo passar. Nada disso vai edificar a nossa vida. Então nós temos que nos doar e ser intensos e demonstrar todo o nosso amor e servir a Deus, assim como Ruth foi com Noemi. Amém? Foi essa palavra, irmãos, que o Senhor me deu, bem rapidinha. E é isso, eu agradeço a oportunidade em nome do Senhor Jesus.